Fala pessoal, Pastor Rodrigo aqui. Você já começou a ler um livro e parou no meio? Já começou um curso e nunca terminou? Se você é uma pessoa que já começou alguma coisa e não foi até o fim, você precisa ouvir essa mensagem. Uma das coisas que mais atrapalha o ser humano é começar e não terminar. A falta de perseverança, a falta de paciência. Quantas pessoas começam e não terminam aquilo que começaram? Desde curso, livros, faculdade, começa um relacionamento e não consegue ir para frente. Nós precisamos entender que isso é o que mais está atrapalhando as pessoas. Você que está me ouvindo deve ter um dia começado a ler um livro e deixou lá no armário. Ou, às vezes, começou um curso e nunca viu o resultado deste curso. A palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Esse versículo fala sobre o final das coisas ser melhores do que quando começou. Tem duas coisas ruins. Uma é quando você fica começando e nunca termina, nunca vai para frente. Então você nunca vive o melhor daquela circunstância. E a outra coisa é quando você vai até o fim, mas no fim já está desgastante, estressante, já não é tão bom igual no começo. Essas duas coisas estão erradas. Por quê? Porque a palavra diz, e é clara através desse versículo de sabedoria, de que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Tem que ser muito melhor o final da faculdade do que o começo dela. E quanta gente fica só no primeiro ano, porque gosta, porque as festas sem muita responsabilidade, ainda não tem tanta matéria. Muitas pessoas focam nisso, o começo do relacionamento. Como é lindo, depois termina porque parece que o começo era bom demais e depois acaba. E muitas coisas que a gente nunca acaba. Começa a ler um livro, mas nunca chega no ápice, no final, para poder desfrutar do prazer de acabar uma leitura. Começa um curso, mas nunca fica bom o suficiente, nunca chega até o final. Tem que acabar isso na tua vida. A palavra do Senhor me garante de que Deus se interessa por a gente ter paciência de chegar até o fim. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 assim: por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito se renova a cada dia. Aqueles que estão em Cristo podem pedir para o Espírito Santo renovar suas forças a cada dia. Mesmo que dia a dia parece que as coisas vão cansando, desgastando, Ele tem poder para renovar. Você não precisa ter um casamento velho, você não precisa ter tristeza depois de alguns anos praticando, treinando, estudando. Não precisa viver algo desgastante e triste se o Espírito pode renovar a tua vida. Nesse versículo de Coríntios, Paulo disse: por isso nunca ficamos desanimados. Você consegue imaginar Paulo desanimado? Pedro desanimado? Os momentos de desânimo que tiveram, como a gente sabe que Elias ficou em depressão depois de viver milagres extraordinários, Deus enviou um anjo para o animar. É Deus que nos motiva a continuar. Até porque, mesmo se essa vida for boa, mesmo que ela for, a eternidade com Deus é muito melhor. Ele sempre disse que o melhor ainda está por vir, que nós vamos viver as melhores coisas. Ei, está no meio de uma pandemia que está te dando muita tristeza, parece que não vai ser de novo bom como era qualquer área da vida, desde a empresa, a vida financeira, o relacionamento, a igreja. Eu tenho uma garantia de que o melhor para nós ainda está por vir. Mesmo que você me diga, mas é bíblico de que as coisas vão piorar, as tribulações, mas também é bíblico que quando isso acontecer, vai ser o princípio das dores, mas também o princípio da volta de Cristo. E isso já é o suficiente para aquele que crê na palavra do Senhor e nos sinais para se alegrar, porque sabe que o melhor de tudo ainda está por vir. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Existe um tempo na vida de todas as pessoas, mas para chegar nesse tempo de colheita, precisa-se ter paciência e perseverança, porque sem esperar, nunca vai colher. Quantas pessoas já semearam,
mas foram embora, abandonaram o terreno antes de ver a colheita da sua semeadura. Que não seja assim você. Ah, mas eu já fui bom demais. Continue sendo bom. Ah, eu já fiz muita coisa boa, continue fazendo. Eu já honrei, já obedeci, já respeitei, continue honrando, obedecendo e respeitando. Por que parou de tomar aquelas atitudes lindas que vão te trazer ótimas colheitas? Só porque ainda não aconteceu? Isso é um motivo mais que suficiente para continuar perseverando, porque no tempo certo, se não desanimarmos, vamos viver a colheita do Senhor. E para concluir esse pensamento de hoje, eu quero que você leia o que está em Hebreus 10:35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Olha o que está falando, que não abra mão da confiança que você tem em Deus. Se você perseverar de modo que espere confiando no Senhor, você vai receber aquilo que Ele prometeu. Muitas pessoas estão abandonando o barco antes de chegar do outro lado da margem. Estão morrendo afogadas simplesmente porque não conseguem esperar o tempo da colheita. Que você não seja este que fica desanimado, que fica triste, amedrontado por causa que as circunstâncias estão difíceis. Não importa se no meio do mar existe uma tempestade, do outro lado da margem existe a promessa. Não saia do barco. Vai ser difícil, vai dar medo, mas nesta viagem Deus está contigo, te ajudando a atravessar. Então, esta é a mensagem que eu quero deixar para você que me ouve. Perseverança é necessário para aqueles que querem colher a sua semeadura, para aqueles que querem viver a sua promessa. Sem perseverança, ninguém vive nada de bom. Você já fez muita coisa boa, já semeou, já tentou, vai até o final. Por isso, começou a ler um livro, não desiste, vai até o final. Começou a fazer exercício, começou uma vida na academia, vai até o final. Começou a tratar bem as pessoas, honra, sempre honrou um líder, o pastor, o pai, a mãe. Não pare, não desanime. Você está abortando a promessa, você está desistindo do sucesso quando faz isso. Mas você que perseverar até o fim, você que nunca desanimar de concluir com êxito aquilo que começou, você vai viver o melhor que Deus tem para você. Você vai usufruir aquilo que é promessa, que o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Se você foi abençoado por esta palavra e chegou até aqui, eu conto com você para compartilhar esse link. Leve esta verdade para o maior número de pessoas, para aquelas pessoas que você ama, da tua família, amigos, que precisam perseverar até o fim, que talvez estão desanimados, querendo abortar a promessa, querendo largar aquilo que faz parte da semeadura. Envia isso para eles e que todos possam viver o amor e o poder de Deus.